Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a leitura bíblica, o nosso devocional, onde podemos ouvir a voz de Deus e poder entender, compreender sempre a sua palavra, porque ela é que nos liberta, ela é que nos transforma, ela é que nos restaura, ela é que nos traz vida, paz, alegria, felicidade. Como lemos ontem, Davi começou a organizar o templo do Senhor, deixando tudo preparado, pronto, quando viesse a Arca da Aliança sobre o templo que Salomão iria construir, enfim. E aqui está a relação agora dos porteiros, olha só, 1 Crônicas 26. E esta é a relação dos grupos dos porteiros, os coreitas, os Messelemias, o filho de Coré, da família de Asaf. Foram esses os filhos de Messelemias: Zacarias o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jataniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto e Enai o sétimo. Foram esses os filhos de Obed-Edom: Semaias o primeiro, Jeozadab o segundo, Joal o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo e Piuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-Edom, quando a Arca da Aliança ficou sob a sua incumbência. Os seus filhos foram Semaias, também teve filhos que foram líderes da família de seu pai, pois esses eram homens capazes. Foram esses os filhos de Semaias: Otni, Rafiel, Obed, Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos estes foram descendentes de Obed-Edom. Ele e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram todos 62 descendentes de Obed-Edom. Messelemias teve 18 filhos e parentes chegados. Todos eles eram homens capazes. E foram esses os filhos de Oza, o Merarita. Siri, o que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho. Olha só que aqui é tão importante, né? Sabendo como foi no passado também, nunca foi sempre só o primogênito, mas aquele que era mais capaz, que Deus se agradava, enfim. Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Rosa foram 13 ao todo. E essas foram as divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefa no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sorte para os seus filhos Zacarias, o sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-Edom e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Rosa. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul, e 2 de cada vez no depósito. E quanto ao pátio oeste, haviam 4 na rua e 2 no próprio pátio. E foram essas divisões dos porteiros, descendentes de Coré. Olha só, e Merari, como Deus ele ordena que se cumpra e se faz, e a casa do Senhor nunca ficou vazia, deserta, sabe, sempre estavam ali os porteiros, os músicos, os levitas, os sacerdotes, enfim. E os outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos do tesouro do templo de Deus e do depósito das dádivas consagradas ou sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel, o seu filho Zetã e Joel, seu irmão, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Arão, de Izar e de Hebron e de Uzuel. Samuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Os seus parentes, por parte de Eliezer, foram o seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, e o avô de Jorão, o bisavô de Zicri e o trisavô de Silomote. Silomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelo chefe de famílias, que eram os comandantes de 1000, de 100
e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E essas dádivas consagradas pelo vidente Samuel, ou profeta Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, que Ananias e seus filhos ficavam responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo seu serviço do rei de Israel a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se em busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazer de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes de chefe de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei, nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Olha só que organização, a maneira e a forma como foi feita para se estabelecer a ordem, como é hoje, tem que ser feito dessa forma, dessa maneira, tudo com ordem e decência. E aqui no capítulo 27, as divisões do exército. E essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandante de 1.000 e comandante de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço de mês a mês durante o ano, e cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregada a primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Então, cada mês havia um encarregado. E para o segundo mês, então, estava Dodai, descendente de Aoi. O Miclote era o líder da divisão, que contava também com 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens, e esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. E seu filho Amizababe estava encarregado da sua divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor, e havia também 24.000 homens em sua divisão. O quinto para o quinto mês foi o comandante Zamute, os Iraíta. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto para o sexto mês foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Também havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo para o sétimo mês foi Elés, de Pelom, descendente de Efraim, pois havia também 24.000 homens em sua divisão. O oitavo para o oitavo mês foi Sibecai, de Eusate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono para o mês nono foi Abiezer, de Ananote, da tribo de Benjamim, e havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo para o décimo mês foi Maaraí, de Netofate, da família de Zerá, e havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º para o 11º mês foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim, pois também havia 24.000 homens em sua divisão. E o 12º para o 12º mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel, pois havia também com ele 24.000 homens em sua divisão. E assim, então, esses foram os líderes das tribos de Israel: de Rubem, Eliezer, filho de Zique, de Simeão, Cefatias, filho de Maaco, de Levi, Asabias, filho de Quemuel, de Arão, Zadok, de Judá, Eliú, irmão de Davi, de Zacar, Onri, filho de Micael, de Zebulon, Ismaía, filho de Obadias, de Naphtali, Jeromote, filho de Azirel, dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias, e da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaias, e da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaiziel, filho de Abner, e de Dan, Azarel, filho de Jeroão. E esses foram os líderes das tribos de Israel. E Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tomar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, então, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar,
pois a ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento e o resultado não entrou nos registros históricos de Davi. Então, aquela situação que nós já lemos aqui alguns capítulos anteriormente, quando Davi foi tentar fazer o recenseamento, Deus se irou com isso. Então aí está marcado o superintendente do rei Davi, Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. O Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos dos reis, dos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e na torre das sentinelas. Então havia um oficial para cada momento, cada situação que havia no reino, como aqui estava encarregado sobre os tesouros do palácio. Em Iri foi filho de Quelube, que estava encarregado dos trabalhadores rurais, que cultivava a terra. O Semei de Ramá estava encarregado nas vinhas. O Zabde de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado nos tonéis. Baal-Hanan de Gedera estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas de Cefalá. Joá estava encarregado do fornecimento de azeite. Citrai de Sarom estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Sarom. O Safate, filho de Adilai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Você vê cada situação. O Ismaelita, Obil, estava encarregado dos camelos. Gedias, encarregado dos jumentos. O Agareno Jazias, encarregado das ovelhas. Todos eles eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Então havia gente para poder fazer tudo conforme era ordenado. E Jonatas, o tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era o seu conselheiro. E Hussai, o arquita, era amigo do rei. E Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Olha só esse Aitofel, quando ele abriu mão de ser fiel a Davi, honrando seu filho, a qual uma situação aconteceu. Esse homem que era para ser tão abençoado, ele mesmo acabou se suicidando. Então situações que nós já lemos no passado, das histórias bíblicas, e aqui a gente vê toda uma definição do próprio Deus para o rei Davi, como ele deveria fazer, realizar, e assim foi feito com excelência, com todo o amor, todo o poder que ele tinha. Amém? Que assim seja em nossas vidas, nossa casa, nossa família, que possamos agir da forma correta, com a igreja de Deus, tudo aquilo que ele nos ordena fazer, para que nós possamos ser exaltados e abençoados ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu clamo, eu peço, eu oro pela tua presença sobre nós, para que possamos ter esse discernimento, esse entendimento e essa revelação na nossa alma, no nosso coração, que possamos sim fazer tudo com amor, com alegria, com dedicação, como foi feito no passado por esses homens, meu Deus, que foram e reinaram, meu Pai, sobre aquele que era o teu reino Israel. Então que a tua presença faça sobre nós hoje a diferença, que façamos parte daquilo que é o seu povo, meu Deus, que possamos ser também abençoados, consagrados por ti, que possamos ser disciplinados a fazer tudo que é certo, que é reto aos teus olhos, e que nada possa nos impedir de chegar ao lugar desejado, ó Pai. Então eu peço a tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus, amém. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e lembre-se que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, em nome de Jesus.